Olá, amados e queridos do Pai, como é que vocês estão? Estamos em uma semana da sabedoria silenciosa. Nem sempre os mais vistos são os mais sábios e Deus vê cada um. Estamos em uma jornada de provérbios, nós vamos estar falando durante esses próximos dias aí. E durante esses 6 dias a gente vai mergulhar em ensinamentos práticos, histórias da Bíblia, que são personagens pouco conhecidos, mas são pessoas marcantes, gente comum, gente esquecida, amém? Então nós vamos falar hoje sobre Bezalel e nós vamos falar sobre esse artesão. Ai, que Deus possa abençoar a nossa semana. Está começando agora uma jornada poderosa dentro dessa semana, onde o palco ele não é mais famoso, mas o mais fiel é o que se torna favorável. O mais fiel é aquele que se torna favorecido. Então nós vamos caminhar com personagens que a Bíblia não grita, mas que o céu honra. Amém? E hoje nós começamos com Bezalel. Quem já ouviu aí falar sobre ele em alguma ministração? Eu acho que poucas pessoas aqui já ouviram falar. Esse homem, ele foi de uma sabedoria, de uma unção, de uma capacitação e discrição e fidelidade. Aqui são 5 situações que eu achei extremamente muito favorável. E o que eu quero falar aqui sobre esse tema, a sabedoria é o princípio, dentro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é que não existe avivamento sem sabedoria. Não existe ministério sem ser frutífero. Não existe ministério frutífero sem temor, melhor dizendo aqui, para corrigir, tá, gente? Então, não existe construção duradoura sem base firme. E a base da sabedoria é o temor ao Senhor. Em Êxodo, quero deixar Êxodo também, Êxodo 31, verso 5, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e entendimento, e ciência em todo o lavor. Tabernáculo, eu entendo aqui que a palavra ela não fala muito sobre Bezalel, né? Mas Israel estava prestes a construir o tabernáculo. E a habitação de Deus ali entre os homens era muito delicada a situação. Mas Deus ele não escolheu um sacerdote, nem um líder tribal, nem Moisés, né, para a obra ali do ouro, da madeira, das tapeçarias. Ele escolheu um artesão. E Deus disse: eu chamei, eu capacitei e eu enchi. Olha que fogo santo de Deus aqui nos mostrando o quanto é importante a sabedoria. E a sabedoria, ela se torna central porque ela traz a unção, a capacitação, a discrição e a fidelidade. E Deus, ele escolheu esse homem. E esse homem, ele não foi um líder, ele não foi nada demais. Ele foi apenas um homem comum. Enquanto muitos achavam que a unção é só microfone, muitos acham que a unção ela está sendo derramada sobre pessoas que são famosas, pessoas queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que eu estou aqui escondidinha atrás desse templatezinho, só a voz aparecendo, mas muito em breve eu vou aparecer eu mesmo fazendo o culto para vocês. É questão de tempo. Eu vou dizer algo muito importante da parte de Deus para vocês. Deus vai começar a recolher pessoas para terem experiências fortes com Ele. Sabe, essas pessoas que aparecem muito, porque há necessidade de ser derramada uma unção. Não estou falando aqui que ninguém tem unção, não. Mas
as pessoas precisam receber de Deus aquilo que elas estão precisando, sabe? Aquilo que elas estão necessitando. E tem muitas pessoas que estão testemunhando, eu acho muito lindo, através de profecias, mas eu acho mais lindo ainda é quando a palavra ela é proferida e naquele momento Deus, ele manifesta o poder dele. Sabe, quando a unção ela é derramada sobre quem tem martelo na mão, a agulha na cintura e fidelidade no coração, é esse homem, Bezalel. Deus chamou Bezalel pelo nome. Não foi sorte, não foi indicação, não foi porque ele era bonito, nem porque ele falava bem, mas foi porque Deus viu o coração e a obediência deste homem. E o que mais me toca foi a sabedoria prática que ele trouxe em meio àquele povo. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para cortar a madeira. Ele foi ungido para derreter o ouro. Ele foi capacitado para criar a beleza, e a beleza com propósito santo. Então, o que eu quero trazer para vocês? A sabedoria, ela só vem para quem ministra. Não só nos bastidores, não, mas é para quem ministra com o coração. Sabe? A unção da intercessão que ninguém vê, ela só vem verdadeiramente quando você não precisa estar ali no palco, sabe? Eu acho, não é que você tem que se esconder, não é isso, queridos. Mas é que eu acredito muito que quando as pessoas, quanto menos elas se mostram, mais a unção vem sobre a vida delas. Eu não estou dizendo que a pessoa precisa ficar se escondendo, não, tá? Mas eu estou dizendo que há poder em qualquer irmã, amém? Em qualquer irmã do pano de prato e do irmão do som da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele está levantando Bezaléis hoje. Gente que não busca holofortes, gente que precisa, aleluias, da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de estar praticando a palavra em grandes multidões. Mas, ultimamente, eu vejo pessoas que estão praticando a palavra. Como que eu vou falar para vocês? Me perdoem aí eu fazer essa pausa. Mas eu tive que parar aqui para pensar. Pessoas que trabalham no anonimato, elas rendem mais do que pessoas que aparecem, sabe? Pessoas que trabalham no anonimato, elas são mais cheias de sabedoria do Espírito Santo do que pessoas que... Eu conheço muitas pessoas que são da mídia, certo? Eu conheço. Mas eu vejo, são pessoas maravilhosas, são pessoas sábias. Mas eu conheci pessoas dentro de um trabalho evangélico, missionário que eu fiz. Eu conheci pessoas em locais, pessoas muito sábias, pessoas muito inteligentes, pessoas que não tinham estudo, mas eram pessoas que estavam ali no anonimato, mas eram pessoas que o céu conhecia ele pelo nome. E Deus, ele está chamando pessoas assim. Vai chegar uma época que o Senhor vai começar a peneirar os filhos, quem realmente é e quem não é. Sabe? Quem tem chamado, todos nós temos chamados. Cada um tem seu chamado específico. Cada um tem o seu chamado. Mas não é sobre aparecer, é sobre obedecer. Não é sobre fama, é sobre função. Não é sobre você precisa de palco para você ser cheio do Espírito Santo. Mas é sobre Deus te capacitar para o propósito que Ele mesmo te designa. Porque a sabedoria, ela não é só falar bonito, ela é uma ação, ela é eficaz. E eu quero trazer aqui uma curiosidade bem profunda sobre Bezalel. Ele foi o primeiro homem na Bíblia descrito como cheio do Espírito Santo. Foi o primeiro homem da Bíblia, na Bíblia. Na Bíblia. Corrigindo, tá? Então, ele foi o primeiro homem
descrito como cheio do Espírito Santo. Ele não foi sacerdote, como eu aqui havia falado, ele não foi profeta, mas ele foi um homem do trabalho, um artista, um servidor. Querido, isso não quebra o orgulho religioso, isso exalta a graça de Deus. Eu quero dizer para você, hoje, Deus ele quer encher você de sabedoria prática, mas é necessário você entender que o chamado de Deus, que Deus tem na tua vida, não está nos holofotes, está nos bastidores, sabe? É ali onde Deus vai te ensinar, é ali onde Deus vai começar a trabalhar dentro de você. A virada de chave, ela só começa quando Deus começa o quê? Quando Deus começa a trabalhar. Quando você entende que você veio para servir, é diferente. Deus começa a limpar, Deus começa a cuidar, porque aí você começa a orar mais. Você começa o quê? A entender o seu chamado. Que muitas vezes tem pessoas que têm chamado X, mas elas querem estar no púlpito. Tem pessoas que competem no púlpito. Ai, gente, se vocês soubessem. Eu amo fazer a obra no campo. Mas o que Deus tem comigo é vice-versa. É no campo, é na igreja, é fora. Então, Deus, ele nos diz em todo momento que ele nos chamou pelo nome. E ele nos escolheu. E ele nos enche com o Espírito Santo. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos encontrar mais com Deus, sabe? Nós não precisamos ser famosos para ser cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos estar disponível para que Deus possa trabalhar dentro do nosso coração. Eu quero dizer isso para você porque a Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus assim. Hoje vamos falar de um homem que é assim, aí começa, é uma bênção. E Bezalel, ele me ensinou muito. Bezalel, ele me ensinou sobre os princípios da sabedoria. Não é inteligência humana, não é currículo, não é aparência, não é o que você conhece aqui na terra, é o que você teme no céu. Bezalel, ele nos ensina que ele não era só um homem que temia a Deus, mas ele era um homem de sabedoria, entendimento, ciência, e além de ser cheio do Espírito Santo, ele cumpriu o propósito sagrado. Um homem com missão. Sabe, as pessoas que elas... tem pessoas que reclamam muito, murmuram muito, falam assim, mas eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo. Aquela pessoa já nasceu assim. Eu vou dizer algo assim, do meu coração para você. Em nenhum momento... Eu sempre estou falando isso, né, para vocês aqui nos áudios, nos vídeos. Em nenhum momento eu pensei em ser escritora. Era uma promessa que Deus tinha na minha vida. É um chamado que Deus tem na minha vida, certo? E Deus começou a desabrochar isso já há muitos anos. Mas eu em nenhum momento pensei em publicar livros. Mas foi o chamado que o Senhor trouxe para a minha vida. Então, tem coisas que nós não entendemos, mas Deus faz. Tem coisas que nós não queremos, mas Deus chama. E quando nós estamos preparados para liderar a construção, Deus faz o quê? Deus começa a nos encher. Bezalel foi chamado para liderar a construção do tabernáculo. Não era apenas uma barraca, era a casa de Deus, na terra. Então, tudo tinha que ser feito com exatidão, porque Deus queria tudo perfeito. Então, Deus disse que ele escolheu um homem para isso. O nome dele é Bezalel. Eu mesmo enchi do Espírito Santo. Então, o que Deus fez? Deus encheu Bezalel do Espírito Santo para que ele viesse a construir ali o tabernáculo. E antes de Deus encher um profeta, ele encheu um artesão. Antes de Davi receber a unção de rei, Deus já tinha enchido um construtor de sabedoria. Então, a lição de Bezalel hoje nos ensina que Deus, ele não escolhe apenas quem prega, mas também quem unge, quem trabalha. A unção no púlpito, eu louvo a Deus pelos pastores, eu sou pastora, eu louvo a Deus pelas pastoras, porque Deus é um Deus grande, cada um tem a sua função. Mas Deus, ele fala a todo momento que ele vai começar a trabalhar nos holofortes, porque é necessário.
Tem pessoas que se engrandeceram muito. Então, eu não estou falando isso aqui, queridos, porque eu sou contra isso, não. Pelo contrário, eu acho lindo. Eu sou assim apaixonada quando eu vejo os servos e servas de Deus louvando ao Senhor, assim, sabe, realmente com humilhação, com coração contrito. Mas a gente vê que não é mais a mesma coisa, né? A gente vê que não é mais a mesma visão, as coisas mudaram muito, as pessoas se encheram muito delas mesmas e a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, sabe? E isso é intimidade, é aprovação, é propósito. Então, a sabedoria, ela se manifesta também no natural. Tem gente que separa o santo do secular, mas Deus, ele quer unir os dois. Por quê? Porque ele quer que você entenda que você precisa ser cheio do Espírito para criar, para liderar, para servir, também para trabalhar. Então, o que Deus traz aqui, perdão, minha garganta até parou aqui um pouco. O que Deus traz aqui para a gente hoje é para a gente não se impressionar, mas para a gente se impactar. Moisés subiu ao monte e desceu com os planos, né? Com os planos assim, ali, porque Bezalel ficou embaixo e fez tudo com fidelidade. Moisés tinha o projeto, Bezalel tinha a ferramenta. Moisés ouviu a voz de Deus e Bezalel pôs a mão na massa. Então isso nos ensina que a visão sem execução, ela é ilusão. Deus, ele precisa de gente com ferramenta e unção, queridos. As pessoas estão muito cheias de si, meu Deus, meu Deus. E eu tento me guardar para Deus assim. Vocês não entendem o quanto é precioso a gente ter uma intimidade com Deus a ponto de você realmente se guardar. E eu acredito que Deus está levantando Bezaléis aqui, como foi dito, uma geração de gente que não quer palco, mas que quer presença, uma geração de pessoas que não querem fama, mas querem função, uma geração de pessoas que não querem ser confundidas, mas cheias do Espírito Santo. Porque Deus está dizendo, eu vou encher e vou chamar pelo nome. Eu vou encher do meu espírito porque eu dou sabedoria. Eu vou levantar porque eu cumpro o meu propósito. Então eu quero trazer tudo isso aqui para você hoje, para você entender que mesmo você se sentindo pequeno, você serve sim. Você serve porque você é reconhecido por Deus. Porque Deus trabalha dentro dos bastidores e não nos holofotes. Né? Tudo é um degrau. À medida que tu medires, tu serás medido. Né? Isso é até uma questão de julgamento. Deus, ele sempre está nos alertando para que a gente venha abrir os nossos olhos, para que a gente venha entender a sabedoria que ele nos dá. Amém? Vamos fechar com chave de ouro e fazer uma oração? Pai amado e querido, nessa ministração nós te engrandecemos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer os humildes e derramar sobre cada um de nós a sabedoria que vem do alto. E nos encher, Senhor, com o teu Espírito Santo, assim como o Senhor fez com Bezalel. Nós queremos aqui construir aquilo, Senhor, que carrega a tua glória. E não aquilo que nos enche de nós mesmos. Não, 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 não. Mas queremos carregar a tua glória dentro de nós. Mesmo que ninguém veja. Não queremos ser vistos, mas queremos ser cheios. Mesmo que o Senhor não aplauda. Nós não queremos aplauso, mas queremos que o Senhor se agrade. Porque a nossa maior alegria é te servir com fidelidade e amor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça soberana do Senhor possa repousar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não esqueça, tá? Que Deus, ele te chamou porque ele te capacitou e ele te unge porque ele te conhece. E ele te chamou para construir tabernáculo, porque ele sabe que você precisa ser cheio da glória divina. Que você possa ser cheio da bênção do Senhor sobre essa ministração. Amém? Deus abençoe o seu dia, que você possa aí ter uma tarde, um início de noite abençoado debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Amo você em Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Fique com o Papai do Céu. Compartilhe esse vídeo, curta, comente com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas.
Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço no seu coração. Fique com o Papai do céu.